O que temos de novas teorias e respostas? Vivemos uma crise de referências da vida que eu quero, quem eu sigo, o que eu faço. Temos modelos falidos. A gente busca resposta para problemas que foram criados e não os problemas que são os nossos problemas. Os cientistas de hoje, eles falam, não só escrevem. Isso é um livro falado que continua no YouTube. Vendo aqui a minha pilha de livros para ler, livros antigos, fiquei pensando por que eu tô aqui me debruçando naquilo que já foi falado, se a gente precisa dizer coisas não ditas. E daí, zapeando nas minhas indicações dos colegas no Instagram, porque eu sigo alguns perfis e que me interessam para tentar ser mais justa comigo mesma no meu tempo nas redes, e eu vejo algumas coisas que as pessoas me mandam em inbox. E estava vendo ali sobre o problema da classe, um problema de classe dos professores. E fiquei pensando numa crise de referências, porque os problemas contemporâneos exigem respostas contemporâneas. E nós temos teorias e falas e autores europeus, recentemente agora os latinos, que ainda têm respostas para problemas antigos. Então e dali eu pensei no quanto a gente tem crise de referência. Porque assim, não existe só um tipo de família, não existe só um tipo de rotina, não existe um tipo só de casamento, de combinação, né, de dois, de perfis de pessoas. Não existe uma fórmula, porque a gente procura uma certa estabilidade, né? Então tem muitos autores que trazem isso, do sofrimento contemporâneo ser justamente o não lugar. E a parte mais bonita da contemporaneidade, tá desconfortável aqui, eu bati minha pedra no rim, tô aqui sem posição ainda. A parte mais incrível da contemporaneidade é justamente o não lugar, a não caixinha, se é que ela existe, porque eu posso ser quem eu quiser, né? Eu posso organizar minha vida, me configurar, me construir enquanto ser a partir de referências múltiplas ou não referências, para dizer assim, se eu tivesse nascido numa cidade pequena, eu ia ser muito parecida com os filhos dos meus vizinhos, né? E hoje a gente pode ser diferente, né? Então, pode ser que meus filhos sejam muito diferentes de mim, porque eles têm acesso a outros livros, eles têm acesso a outras referências, eles têm acesso, né? Então, as crianças estão crescendo vendo série oriental, escutando música de outros países, lendo livros com outras referências de modo de viver, modo de ser. Então, a gente vê esse contato entre povos e culturas, no campo da cultura, no campo econômico, da organização da vida, da rotina, da alimentação, enfim. Então, são múltiplas formas de como viver. Então, isso significa que a gente pode ser diferente, né? Então, eu posso organizar a minha vida, a minha relação com os meus filhos, muito diferente dos meus irmãos, dos meus vizinhos, entende? E isso é fantástico, porque a gente tem mais do que nunca uma liberdade. Só que a quebra de referências também é como todo modo de viver que não repete
aquilo que já foi feito, ele é novo, então ele tá sendo experimentado. Então, a gente vive uma não referência que é boa, no sentido de que a gente pode ir se organizando enquanto pessoa, enquanto rotina, enquanto família, enquanto, né, com múltiplas formatos possíveis de tudo, de combinações, né? Imagina, eu tô falando de você combinar uma rotina, combinar com um tipo de pessoa, com estilos de vida, com modos de enfrentar cada uma dessas coisas, né? Porque cada família pode decidir como é que vai ser sua rotina. Claro, tem a complicação das limitações do trabalho, da renda e tudo, mas ainda assim a gente tem uma margem. Então são muitas combinações possíveis ali, né? A quantidade de irmãos, quantidade de pessoas que moram na casa. São muitas variáveis. Isso significa que as dinâmicas, elas são muito mais plurais do que um dia já foi. O que permite com que as pessoas se adaptem e se alterem, né? E de maneira jamais vista antes. Só que isso gera uma angústia também, né? Porque daí assim, tá, será que eu tô fazendo melhor do que eu poderia estar fazendo dentro das minhas 24 horas? Será que eu tô administrando? Será que eu tô aproveitando? Ou será que eu tô, né, enquanto profissional ou enquanto categoria, ou enquanto comunidade, ou enquanto família, ou enquanto amigos, né? Então tem essa flexibilização, né? Esse não padronização totalitária. Claro, todo mundo, não tem como dizer que não existe pressão, que a gente não vive, a gente não responde a estímulos, mas a gente tem mais flexibilidade. E ao mesmo tempo isso gera insegurança. Insegurança porque a gente pode tudo e a gente não tem garantia e certeza de nada, né? E os modelos que a gente tem são modelos falidos, né? Então ali, o que a teoria fala sobre a vida em comunidade? Que claro, a velocidade da vida é prejudicial, né? A gente quer fazer muita coisa em pouco tempo e ponto. Isso já tá dito, né? Agora, a teoria traz o quanto a vida em comunidade é uma das soluções, né? No sentido de que a gente criar os filhos com rede de apoio, a gente pensando ali na importância da sociabilização, né? Então, nós somos seres sociais, a gente precisa viver no coletivo, no esporte, no convívio, no lazer. Então, a gente vê comunidades religiosas que têm isso de maneira muito forte, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, o quanto as igrejas evangélicas têm crescido e ocupado espaços que um tempo foram espaços das igrejas católicas, né? E muito dessa presença na vida das comunidades, esse aumento quantitativo, também tem a relação com as possibilidades que essas comunidades oferecem de participação da vida em sociedade, né? Porque é gratuito, né? Então eu frequento, eu tenho um grupo, eu vivo em comunidade, né? Então eu vivo em comunidade, eu participo, eu frequento, eu faço trocas, tem música, tem dança, tem... Então, ponto. Viver em comunidade é uma solução proposta pela literatura para garantir mais sustentabilidade ambiental, política, econômica, né? Então, as trocas, a cooperação, né, no campo do trabalho, isso tem se mostrado como uma solução. Agora, porém, contudo, entretanto, como é uma sociedade nova, de muitas possibilidades, como que a gente conjuga interesses e como que a gente conjuga essas múltiplas possibilidades para promover formas de encontro que respeitem essas particularidades dos modos de vida, entende? Claro, existe uma crítica muito grande ao uso das redes sociais, né?
da virtualização da vida, todo mundo no celular o tempo todo, mas não dá para negar também que as pessoas não estão fazendo conexões em loco, mas elas estão fazendo algumas conexões, né? Conexões estão sendo feitas. Pode ser que a conexão não esteja sendo feita com a esposa, com o filho aqui, que está na frente, mas algumas conexões estão sendo feitas, né? Sem fazer julgamento de valor, né? Para dizer assim, claro, essa crítica é importante, né? Porque existe uma pressão muito grande, inclusive com estratégias de indução de comportamento, uma pressão para o uso, né? Um vício e tudo, né? Nas telas, mas conexões estão sendo feitas. Onde que eu tô querendo chegar aqui? A gente tem modelos que não servem mais para as nossas realidades. E a gente precisa conseguir pensar em modelos de sociabilidade que atendam às necessidades humanas. Nós temos na própria literatura, na própria teoria, caminhos que apontam para a importância da convivência, né? Então, na ideia de sociabilidade. Então, a gente precisa ali de o trabalho, a cooperação, uma cooperativa, o uso de espaços por mais de uma empresa, por mais de um trabalhador, né? A própria importância que a gente tem da fortalecimento do vínculo entre profissionais de categorias, que também é como uma importância, mas esse é um tema que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque a gente vive um dilema muito grande de um processo de individualização, que é o mesmo problema. Porque a gente vive um modelo de um estilo de vida cada vez mais particular, específico, e aumentando uma necessidade de trocas que considerem essas particularidades, né? Então, eu amplio as possibilidades de modos alternativos de vida, de rotina, de família, de empresa, de trabalho, e isso aumenta também a nossa necessidade e a dificuldade de conjugar essas diferenças, né? Só que como que a gente vai fazer essa cooperação, como que a gente vai promover a vida em comunidade, sendo que as rotinas são cada vez mais doidas, né? Cada vez mais particulares. Então, e o espaço público está cada vez mais sendo apropriado a partir da lógica econômica, né? Do lazer pago, de um lazer que tem um tipo de estímulo de consumo, né? Eu estava conversando com uma colega da área, que é de outra cidade, e aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem muitos espaços públicos que promovem cursos, a gente tem bibliotecas, né? No Farol do Saber, aqui Rua da Cidadania, tem biblioteca, e nesses lugares tem curso de violão, e tem apresentação de música, e tem esporte, tem quadra esportiva, e tem universidades que oferecem cursos, né? Igual a gente tem a oportunidade de frequentar aula de circo, a preço de baixo custo aqui na Universidade Federal. Então, a gente tem possibilidades de vida em comunidade, mas ainda assim eu percebo que a lógica do trabalho e do processo de individualização é tão grande que mesmo aqueles que têm a intenção e entendem essa importância da sociabilização e da vida em comunidade têm dificuldade de colocar isso em prática, né? Então, para pensar aqui, que o que a gente tem de novo enquanto teoria? Que a gente tem problemas cada vez mais individualizados, numa lógica, de um processo de individualização de tudo na política, né? Por que eu vou pensar e pagar imposto para o outro
outro se eu trabalho só pra mim, né? Então tá cada vez mais escancarado isso, né? Uma lógica cada vez mais individualista, assim. E uma dificuldade de enxergar para além do meu umbigo, né? E isso, até tem um comentário num dos vídeos meus, que eu falo sobre pagar imposto, que eu acho incrível, a ideia de que eu pago imposto e eu garanto que outra pessoa tem uma vida interessante. E alguém comentou, imagina, tipo, tá pirou a guria, né? E eu tenho escutado, assim, sabe? Absurdos, né? Então, por exemplo, que eu não imaginava que eu ia escutar. Nesses dias eu escutei, porque eu, pensando em aquilo que a gente tem de novo, o retorno a um modo de vida mais tradicional, mais natural, mais saudável, né? De uma alimentação saudável, de uma rotina minimalista, isso tem se colocado, né? Esses dias eu escutei de uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida que eu escutaria, uma pessoa falando que, a gente descende dos indígenas e o que eles contribuíram? Eu não imaginava na minha vida que eu ia escutar isso na minha frente, alguém falando assim, sabe? Não imaginava mesmo. Mas a gente tem. O que a gente tem de novo? Essa dificuldade de ser único e sobreviver sozinho no meio da multidão, uma necessidade de construção de redes reais de suporte, de apoio e um aumento das barreiras, né? Porque os trabalhos são diferentes, as lógicas são diferentes, a gente tem cada vez menos contato entre as categorias, entre os trabalhadores, diminuição da valorização do sindicato, e a gente tem um aumento dessas barreiras com as redes promovendo discursos, né, que destroem, vão minando essa coletivização da vida, né, e uma necessidade de identificar dentro das micro economias, no sentido das rotinas individuais, uma forma sadia de sobrevivência no meio de tanta demanda, né? E essas crises de referência, da angústia que a gente tem de não conhecer. Então, difícil quem conhece, sei lá, uma outra família que tem a mesma visão de mundo, visão de economia, visão de espiritualidade, visão de educação dos filhos, visão do que é um lazer, visão do que é práticas de alimentação ou práticas de lazer, de diversão e modo de vida, estilo de vida. Então a gente vê que é cada vez mais ímpar, cada vez mais singular. E as rotinas são cada vez mais exaustivas, a ponto das pessoas não terem condições de ter lazer individual, quem dirá de fazer práticas que sejam coletivas, né? E claro, a gente está falando de questões de classe, né? Então a gente tem num mundo cada vez mais ímpar de pessoas que moram ali, 4 famílias na mesma casa, e pessoas que têm jatinho, né? Então, ainda em muitas comunidades a gente tem, mas ainda assim a gente pode ter dentro dessas famílias que moram 4 famílias na mesma casa, estilos diferentes de espiritualidade, de educação dos filhos. Então imagina como que essa convivência, né? Então como uma sensação de solidão e de desamparo e de não encontrar par, né? Ela aumenta, né? No processo de individualização da vida. Que seriam as crises de referências, o que é bom. E eu coloco aqui agora como pessoa, né? Nossa, 20 minutos de vídeo. Que uma das soluções é
escutar a si mesmo, né? Escutar a si mesmo e, claro, o fortalecimento da comunidade, né? Então, a gente não sabe fazer isso porque a gente vive uma lógica muito individualizante, né? Então, os amiguinhos da escola, os pais dos pais, o bairro, os trabalhadores, isso é muito difícil, mas eu vejo que nos micronúcleos ali existe essa necessidade, isso não caiu por terra e a gente precisa, para poder acompanhar melhor o desenrolar e ser participante, não só espectador de como que as coisas acontecem na escola do filho, de como as coisas acontecem no trabalho, de como as coisas acontecem, né? Porque o que tem acontecido? A gente tem participado dos grupos enquanto trabalhador, enquanto cidadão, enquanto família, sem participar do destino das coisas, né? Então, a importância que o ser humano retome as rédeas da sua participação da vida, né? Só que isso dá preguiça, isso não tem um caminho pronto, porque nada nunca teve tão instável e tão diferente para ser combinado. Então, essa necessidade e é um indivíduo que precisa ser coletivo como nunca e nunca teve tanta dificuldade de ser coletivo. É uma necessidade que se impõe, uma necessidade do campo da natureza, do campo do corpo, do campo das emoções, mas uma dificuldade justamente também por uma lógica, por uma logística e emoções também, né? Então a gente tem dificuldade de gerir esse tudo que é colocado pra gente, né? Mas precisamos conseguir dar nome para os nossos dilemas e angústias, e muitas vezes eles são muito mais próximos do que a gente imagina, e não sendo possível, né? Então, quais são as necessidades reais que a gente tem? Isso eu falo sempre, né? Separação da lógica da imposição daquilo que vem de fora e conseguir vislumbrar uma forma de sociabilidade na tua casa, com os teus colegas, que respeite ali aquilo que a gente acredita enquanto ser numa sociedade que deve ser um modo de vida, né? Tentando romper um pouco com as exigências individuais que só aumentam, né? Então a gente tem que romper um pouco com essas exigências que a gente tem enquanto família, enquanto pessoa, enquanto visão de mundo, que é cada vez mais plural, para poder promover sociabilidades que sejam contato com o outro, né? Que contemplem esse respeito à diversidade, essa promoção do encontro, e então sair de si mesmo e ir ao encontro do outro com toda a dificuldade que a gente nunca viu antes, né? E as redes, que a gente critica muito, também são uma forma da gente buscar promover essas sociabilidades, e eu creio que aproveitar também o braço do Estado para promover esses encontros, porque no fundo a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, e para que a gente pudesse se apoiar enquanto pessoas, né? Voltando lá aos indígenas, acredito cada vez mais que as comunidades tradicionais têm muito mais a nos oferecer como prática de estilo de rotina, estilo de vida, do que aquilo que a gente imagina de complexo ali, né? Pensando no que é viver numa comunidade. E é isso, boa noite, tá muito tarde. E que as crises das referências sejam vistas como algo bom. Porque quando a gente não tem nada que a gente é obrigado a seguir, a gente pode inventar.
sem a segurança e a certeza, porque ela não existe, mas sabendo de que nessa tentativa a gente vai sentindo. Por isso é importante se respeitar, sentindo que a gente está buscando um caminho genuíno de promover um dia a dia que seja bom, né? E não tem como negar pro corpo, né? Nem na hora de deitar na cama e dormir. No fundo, não tem como mentir para isso, né? Então, a gente pode ir tentando e se escutando e se refazendo e promovendo formas, estilos e rotinas no caminho. Nem sei se alguém vai ver até o fim, se alguém ver, comenta aí. Essas minhas anotações dos meus livros, que são feitas em áudio e vídeo.